Boa noite. Hoje tem uma pequena meditação. Nós vamos passar por várias passagens bíblicas e a primeira dela que eu gostaria que vocês lessem em casa é todo o capítulo 15 de Lucas, onde fala de 3 parábolas. A primeira parábola é da ovelha perdida, a segunda é da dracma e a terceira, a mais conhecida, eu acredito, que é a do filho pródigo. O interessante em nós frisarmos aqui de início é que em todas as ocasiões houve festa quando se encontrou, quando algo mudou. Quando mudou a situação de alguém ou de algo. Exemplo, quando a ovelha perdida, houve festa no céu. Na dracma perdida, houve festa com os anjos. E com o filho pródigo, houve festa com o Pai, simbolizando o Pai celestial. Mas o que eu quero frisar hoje é sobre algumas perguntas que todos nós fazemos. A primeira pergunta é: por que eu estou aqui? Qual o propósito de eu existir? Você deve estar se interrogando, deve existir uma razão de eu existir, deve existir um propósito de eu existir. E se eu estou aqui na terra, se eu ainda estou vivo, é claro que Deus tem um propósito. Então qual o propósito que Deus tem para a minha vida? Porque toda vez que Deus nos encontra, há uma festa. Porque todos nós temos um valor. Porque você tem um valor diante de Deus. É necessário que nós sejamos obedientes. É necessário que diante de Deus a obediência venha reinar sobre nós. É necessário que nós façamos algo. Existe uma história muito interessante que eu ouvi há muito tempo e que nunca saiu da minha cabeça, eu vou repassar para vocês, sobre a questão de obediência. Eu não lembro qual foi o pastor que pregou, mas foi na igreja onde eu pregava, e estava falando, eu não sei se era sobre obediência, mas eu lembro da história. Ele falou que uma mãe ia sair de casa e pediu para o filho arrumar o seu quarto. E diante disso, ela saiu e deixou ele com esta ordem. A ordem era arrumar o quarto. Mas ele olhou para a casa, olhou para um lado, para o outro e viu que toda a casa precisava, olhou no quintal, o quintal também precisava ser limpo. E nisso ele disse: eu vou fazer além. E começou, limpou o quintal, limpou a cozinha, lavou os banheiros, limpou toda a casa, mas não limpou o quarto. Esse menino, ele foi obediente? Claro que não, porque a ordem era: limpe o seu quarto. E é isso que nós estamos fazendo com Deus. É isso que nós temos feito todos os dias diante de Deus. Deus nos manda fazer algo. Nós fazemos tudo, menos o que Ele nos manda. Eu vou ler aqui uma passagem que está em Mateus, também muito conhecida, acredito que todos conheçam. É em Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós estamos aqui com um propósito. E qual é esse propósito?
Primeiramente, nós precisamos ver que toda a autoridade foi dada a Jesus, que todo o poder foi dado a Jesus, que tudo que se diz sobre autoridade está no nome de Jesus. Mas também nós precisamos frisar que ele nos deu uma ordem para algo. Ele não disse, se você tiver tempo. Ele não diz, olha, se você quiser, você vai e faça discípulos. Ele não diz, se sobrar tempo, vá e faça discípulos. Ele não diz, faça primeiro o seu trabalho, faça primeiro as suas obrigações, amontoe riquezas, aí quando você estiver bem abastado, bem folgado, aí você vai fazer discípulos. Não. Ele disse para ir, vá e faça discípulos. Não é uma opção, não é uma suposição, é uma ordem, é um mandamento. E é isso que todo cristão precisa fazer discípulos. Mas um outro ponto que nós precisamos frisar nós fomos enviados para fazer algo, mas nós vamos em nome de uma pessoa, e não é no seu nome, não é no meu nome, não é no nome do seu pastor, não é no nome da congregação onde você está, não é baseado no meu intelecto. Nós precisamos ir, mas nós precisamos ir e devemos ir no nome de Jesus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós precisamos ir no nome de Jesus. Veja que toda a autoridade foi dada a Ele. Ele nos outorgou para ir, mas nós precisamos ir no nome dEle, porque a autoridade é dEle, não é sua, não é minha. Nós precisamos ir no nome de Jesus. Nós precisamos ir e precisamos fazer algo. O que é que nós devemos fazer? Os versículos que nós lemos em Mateus, eles nos ensinam. Nós precisamos ir, e é uma ordem, e também nós precisamos ir no nome de Jesus, e nós precisamos fazer algo. Ele diz que nós precisamos ensinar. Mas um outro detalhe que nós precisamos também nos ater é que não é ensinar qualquer coisa, não é ensinar aquilo que você acha, não é ensinar o que a Doquinha disse, não é ensinar palavras bonitas, não é ensinar aquilo que você acha que é certo. Ele diz, vá e ensine tudo aquilo que eu vos tenho ordenado, aquilo que eu lhe disse, aquilo que você aprendeu de mim, aquilo que você recebeu de mim, vá e dê. Você vai, uma obrigação você ir, você vai no nome de Jesus e você ensina o que Jesus lhe ensinou. E se você obedecer esse mandamento, esta sequência, ele promete algo para nós. Ele promete que vai estar conosco até a consumação do século. E por toda a eternidade, se assim nós fizermos por onde, né? Ele estará conosco. Veja que promessa maravilhosa, irmão. Veja que promessa que Deus nos dá. Se nós obedecermos, Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Quem vai estar conosco? Quem vai estar com você, se você obedecer? O Senhor Jesus diz que aquele que o ama, aquele que obedece os seus mandamentos, aquele que está em obediência à sua ordem, em João capítulo 7, versículo 38, eu vou ler aqui para vocês, nos diz algo interessante. João capítulo 7, versículo 38. A Bíblia diz, quem crê em mim, como diz a Escritura. Veja aqui, quem crê em mim,
como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, nós precisamos fazer algo. Qual o propósito de nós estarmos aqui? O propósito de nós estarmos aqui é obedecer a palavra de Deus. O propósito de você estar aqui é obedecer a ordem, o mandamento, o grande ide do Senhor. E você precisa receber toda a autoridade que é dele. Você precisa ir no nome dele. Você precisa ensinar o que ele lhe deu. Você precisa ir. E ele diz, e ele nos dá essa promessa, que estará conosco até a consumação dos séculos. E ele diz, mesmo só ele estar conosco já é um pagamento, já é uma bênção, mas ele diz que de nós fluirá rios de água viva. Se nós estivermos, se nós crermos, e se nós acreditarmos, como a Escritura diz, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, nos diz: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Irmãos, como todo caminho, o caminho do Evangelho, o caminho da evangelização, também não é fácil. Vai haver várias pessoas contra, vai haver obstáculos, é dificuldade, você tem que renunciar a si mesmo. Vai existir muitas coisas que vai querer retirar aquilo que o Senhor lhe dá, aquilo que você recebeu. Mas em Apocalipse diz que nós precisamos ter cuidado, nós precisamos conservar, nós precisamos ter zelo naquilo que o Senhor nos deu. Nós precisamos cuidar bem, para que não venha o ladrão e tome de nós. Irmãos, muitas vezes nós nos ocupamos conosco, muitas vezes nós ocupamos com coisas que não servem de nada. Nós nos preocupamos apenas conosco mesmo. Nós nos preocupamos com tantas coisas, nós colocamos tanta pedra na nossa carroça, coisas supérfluas, e perdemos tempo. Irmãos, o Senhor diz que as nossas obras, elas serão provadas pelo fogo. Eu vou ler aqui uma passagem que está em Coríntios capítulo 3, versículo 13 a 15. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não é fácil. Qual a sua obra? A sua obra, ela pode resistir ao fogo. A sua obra, ela pode resistir às tentações do mundo. A sua obra, ela pode resistir a ti mesmo, que tu é o teu maior inimigo. Será? Será que você pode dizer: a minha obra pode ser provada pelo fogo, eu serei aprovado? Não existe esse negócio de dizer: eu sou inexperiente, eu não posso ir pregar o Evangelho, porque eu não sei falar sobre a Bíblia, eu não conheço a Bíblia. Muitas vezes eu falo com pessoas e eles dizem que não evangelizam porque não conhecem ainda, são novos na fé,
Muitas pessoas dizem: eu não vou evangelizar porque eu não sei falar nenhum versículo, eu não vou falar por isso e por aquilo, dão 1001 desculpas. Irmãos, a evangelização não é um curso de teologia. A evangelização é você levar as boas novas. Você sabe falar o que Jesus fez na sua vida. Então, deixe de desculpa e vá evangelizar. Leve a palavra do Senhor a toda criatura. A toda criatura. Porque tudo para Deus é possível. Quanto mais, enquanto for relacionado à grande comissão. Aí sim, Ele vai lhe proporcionar força, graça e misericórdia a cada dia, desde que você se proponha a levar a sua palavra. Que Deus os abençoe rica e poderosamente. Amém.